Olá, meu nome é Michel Bittencourt, eu sou médico oftalmologista e hoje eu estou representando você, paciente aqui, dentro desse canal, o canal Ver Mais, um espaço que foi criado pela Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, onde eu estou aqui com o Vasco Bravo Filho, o presidente da sociedade. Vasco, por favor, palavras com você. Olá pessoal, é com muita alegria que a gente dá início a mais esse canal aqui para poder a gente trazer comunicação de qualidade e para tirar as dúvidas de vocês. Esse é o interesse para que a gente traga a oftalmologia para a população de uma maneira clara, de maneira objetiva e que a gente possa trazer realmente um conteúdo de qualidade para vocês. Hoje a gente está com o nosso convidado, que é o Dr. Luiz Felipe Lynch, médico oftalmologista, e o nosso tema de hoje vai ser sobre as lentes que a gente usa em óculos e em outras situações. Então a ideia é que a gente traga aqui situações corriqueiras do dia a dia, a gente vai trazer experiências de pacientes para que você fique mais habituado ao que a gente tem de possibilidades de correção de óculos, dúvidas do dia a dia, problemas que a gente tem com o paciente que a gente consegue resolver apenas com uma explicação para você poder ter uma visão cada vez melhor. Bom, queria agradecer, Michel, Vasco. Sempre é bom esclarecer a população, sempre é importante. Eu acho que assim, a nossa população ela é muito carente de conhecimento. O médico é o detentor do conhecimento, mas às vezes o paciente fica em dúvida, às vezes não entende bem a explicação, vai na ótica e fica em dúvida do que tem realmente e como é que isso pode ajudar. E é extremamente válido a gente estar aqui para isso, esclarecer e tirar as dúvidas. Então, é um prazer enorme, agradeço a oportunidade e sempre bom a gente poder estar ensinando a população. Vasco, eu estou adorando porque a gente está conseguindo mostrar para o paciente que a oftalmologia tem subtipos diferentes e pacientes que vão ser específicos para cada área. Pensando em você como retinólogo, cirurgião de catarata também, e a gente sabe que a orientação da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco é que o exame seja feito anual, mas alguns pacientes eventualmente podem precisar com uma frequência um pouco maior. Você como retinólogo, também como cirurgião de catarata, quem são esses pacientes? Quais são as doenças ou as condições, sejam clínicas ou familiares, que criam um foco um pouco maior para que esse paciente frequente mais o oftalmologista? Eu vou falar primeiro um pouquinho da catarata, né? A partir de mais ou menos dos 50 anos de idade, a gente começa a ter esse processo de opacificação do cristalino um pouquinho mais frequente. Entre 55 e 65 é a idade mais frequente de se operar, e isso é muito variável de paciente para paciente. Antigamente se operava com 70, 80, 85, era aquela imagem daquela senhorinha que pegava uma bengala, porque a tecnologia não era tão boa, a qualidade da lente não era tão boa, a recuperação era ruim. Então a gente não podia pegar um paciente que tinha uma relativa boa visão e transformar e fazer a cirurgia de catarata, porque a gente poderia trazer uma visão pior. Hoje em dia mudou, a tecnologia melhorou, a qualidade das lentes melhoraram. Então esses pacientes, quando começam esse processo de opacificação, muitas vezes a gente fica fazendo acompanhamento uma vez por ano, às vezes a cada 6 meses. É importante o paciente estar atento a alguns sinais de alerta, como piora da visão à noite, né? Algumas situações dessa, piora da qualidade da visão é muito importante, que isso pode realmente fazer com que você precise voltar antes para o seu médico oftalmologista avaliar se é a indicação de fazer a catarata ou não. Em relação à retina, vai depender muito da patologia. A gente sabe que hoje em dia uma das principais causas de cegueira irreversível, ou seja, aquela que a gente não consegue tratar e melhorar a visão, porque a catarata, a gente opera a catarata, se o paciente não tiver problema, ele volta a enxergar. Mas na retina é a retinopatia diabética, que é quando a diabetes afeta a retina. Nada mais é do que isso. Então, dependendo do quadro, às vezes a gente precisa fazer acompanhamento de 3 em 3 meses, semestral. Quando o paciente não tem sinais ou sinais muito leves, às vezes uma vez por ano. Tem outras doenças que são relacionadas à idade e muitas vezes a gente precisa fazer tratamento com um tipo de injeção, um remédio que a gente coloca dentro do olho, que o paciente precisa fazer injeções a cada 2 meses, a cada 3 meses ou até mensal. Então, dependendo da gravidade da doença da retina, essa frequência ela pode ser a cada 2, 3 meses, ou se for um quadro estável, o paciente tiver um problema, mas que não há descontrole nenhum, o acompanhamento anual ele é suficiente. Mas é importante que esse paciente ele sempre esteja atento a queixas visuais. Se de repente vê uma mancha preta que se move ou que é fixa, se tem algum flash de luz, se tem alguma situação em que você acha que está diferente daquilo que você está sentindo, às vezes você não consegue explicar, mas percebe que tem algo diferente, tem algo fora do habitual. Então é importante que você procure seu médico oftalmologista. Muitas vezes, como o Felipe falou, às vezes a pessoa pode não ser um especialista em retina, mas ele vai ter condições de detectar se há alguma alteração ou não e se precisa ser encaminhado para um colega especialista em retina. Perfeito, Vasco. Agora, parece muito básico para nós médicos que a diabetes ela pode ser tão nociva assim para o olho.
Mas por que que o açúcar do sangue faz isso? Explica um pouco mais assim do porquê que o controle da glicemia pode afetar tanto desde a catarata à retina, por exemplo. Então a glicose, né, que é o açúcar no sangue elevado, ela vai fazer com que haja uma série de alterações dentro do olho. Pode acelerar o processo de opacificação da lente, como o Felipe falou, que é a catarata, tá certo? E na retina, o que é que ela vai causar? Ela vai causar dano nos vasos sanguíneos. Então, do mesmo jeito que a gente tem vasos sanguíneos na pele, quando a gente leva um corte que sai sangue, dentro do olho a gente também tem na retina, nessa região. Então, basicamente, o que a glicose alta vai fazer, o que o açúcar alto no sangue vai fazer, ele vai começar a danificar aos pouquinhos os vasos sanguíneos, como se fosse um cano, e que ele vai causando pequenos furos. E aí, o que é que passa dentro desse cano, dentro desse vaso sanguíneo? Passa sangue, passa líquido, passa gordura. Então essas coisas começam às vezes a vazar. E aí quando vaza, e aí pode causar o que a gente chama de edema, inchaço. Não tem gente que às vezes tem problema nas pernas e fica com as pernas inchadas. A gente pode ter esse problema na retina. E isso vai afetar a visão, porque eu vou ver distorcido. Porque em vez de eu estar vendo por um local que é transparente, vai ter aquele inchaço que vai me impedir de visualizar bem. Assim como quem tem inchaço nas pernas tem dificuldade de andar. Então isso vai acontecer. E às vezes começam a formar vasos sanguíneos anormais, porque aqueles vasos estão sendo destruídos e o olho entende que precisa formar novos vasos, sendo que esses vasos são anormais. Aí sangra, aí causa sangue, aí a visão embaça, aí às vezes tem que operar, às vezes tem que fazer laser. Então esse é o dano. E assim, uma coisa que é muito importante é que se por um acaso o seu médico oftalmologista diz que você tem alterações na retina por conta de diabetes, é muito importante você conversar isso com o seu clínico, ou o seu endocrinologista, porque tem grandes chances de você também ter problema nos rins. Né? Então a gente consegue ver, existe uma correlação direta entre alterações nos rins e alterações na retina. Perfeito. E o paciente que é diabético? Por que eu estou falando tanto da diabetes? Porque a gente está falando de diabetes e hipertensão, né? São duas doenças muito comuns aqui no Brasil e que interferem diretamente com a visão. Você já explicou um pouco mais aí como que esse mecanismo funciona. Falando também que podem facilitar induzir outras doenças em outros segmentos. Mas o paciente que tem diabetes, o que é que ele precisa, Felipe, tomar cuidado antes de ir ao médico? Falar um pouco sobre a questão da glicemia, de como que a glicemia pode interferir no exame da refração e pode causar, inclusive, flutuações visuais que são secundárias ao descontrole da doença. O que a gente recomenda é que, assim, ele mantenha a rotina dele. Por quê? Porque se ele disfarçar a rotina dele, às vezes a gente acaba um pouco disfarçando, errando o exame. Então o paciente chega assim, vou no médico, vou me cuidar hoje. Aí ele chega lá, não, doutor, eu fiz a glicose hoje de manhã, tá bom, sim, mas semana passada estava 200, agora deu 90. Então, qual é a sua real situação? Então, às vezes, o que a gente orienta sempre o paciente quando ele tem diabetes, olha, procure seu endocrinologista, tente ficar o melhor controlado possível. Tá. Você tem diabetes há muito tempo, então você tem que ficar vindo com mais frequência para a gente poder rastrear. Mas assim, o melhor controle possível, sempre necessário. Mas não adianta você, vou marcar médico semana que vem, agora eu vou ficar sem comer para ver se eu baixo minha glicose. Não ajuda, não está um pouco fora da realidade. Se o paciente tiver... A gente tem que ter cuidado com uma coisa. O paciente, às vezes, se a gente restringir o paciente a vida dele, olha, só vem se a glicose estiver abaixo de 150. Tem paciente que não vai vir nunca. Esperando. Então eu digo para o paciente, olha, venha aqui e converse comigo, porque aí eu vou ver a real necessidade dele, orientar da melhor maneira possível e não deixar de examinar a retina. Veja, eu não sou especialista em retina, mas eu sei examinar a retina, porque todo oftalmologista sabe examinar a retina. Todo médico oftalmologista, ele é capaz de ver um paciente diabético e examiná-lo. Se necessário, manda para o especialista em retina. Porque tem muito paciente diabético que não tem nada. Durante os primeiros anos da doença, ele não vai ter nada na retina. Mas em algum momento, o grande problema algum momento aquela lesão pode vir e ela pode vir assintomática durante um bom tempo e ele está precisando de tratamento e não sabe. Aí ele tem que procurar o oftalmologista e eu recomendo que você venha. Não, paciente diabético, vem do jeito que você vem sempre. Chega aqui, eu converso. Tem clínica que até faz a glicose no consultório, bota um HGT. Às vezes tem gente que se tiver a glicose alta, não venha. Eu não faço isso não. Eu digo só, venha aqui e a gente conversa. Na questão da prescrição do óculos, o que é o entendimento? Que se a glicose estiver muito alta, aquela refração pode dar errada. Você pode acabar fazendo o óculos com um grau diferente do que realmente vai ficar. Mas isso é mais para situações onde você tem oscilações. Um dia desses eu peguei um paciente que chegou lá e disse, não, tu estava internado semana passada, saí do internamento e mandaram vir no oftalmo. Se você estava internado, foi que minha glicose deu 500. Eu disse, então você vai para casa agora, eu vou fazer seu exame. Você vai voltar daqui a 15 dias, eu vou refazer seu exame. Se tiver igual, é que a gente talvez vai pensar em passar óculos. Que agora não dá. Mas é diferente daquele paciente que chega assim, não, doutor, eu vim aqui fazer o óculos. Não, minha glicose sempre é 200. Eu já estou no endocrinologista, mas nunca baixa.
Eu vou passar a glicose com 200. Pode dar errado? Pode, mas como é que vai dar errado se ela não vai baixar a glicose, se nunca baixa? Mesma coisa de cirurgia. Cirurgia, às vezes, o paciente... A gente quer operar o paciente com a glicose baixa. Mas se a glicose não baixa nunca, eu vou deixar o paciente cegar? Então, eu acho que você tem que ter o bom senso. E isso, às vezes, a gente só consegue saber, para poder determinar o que é o bom senso, conversando com o paciente. Então, eu não tenho grandes restrições na hora de vir para a consulta, mas, pelo contrário, eu estimulo que venha, porque eu acho que senão a gente pode acabar perdendo a oportunidade de orientar corretamente alguém. Mas, lógico, se você tem um controle ruim e vai ficar oscilando, você pode ter dificuldade de acertar o grau. E já vi pacientes que não sabem que tem diabetes, e uma das características da diabetes pouco compensada, às vezes, é a flutuação na hora do exame. E às vezes você olhar, diz, poxa, aquele grau está tão difícil de acertar e não tem nada que justifique aqui. Diz, olha, vamos fazer um exame de glicose, aí o paciente volta com a glicose, estava alta e não sabia. Isso já aconteceu no consultório mais de uma vez. E eu acho que o importante é assim, você não fechar, não limitar. Eu acho que pelo contrário, venha que eu vou lhe orientar da melhor maneira possível. Eu acho que essa é a dica que a gente deixa. Perfeito. Eu achei que você pontuou muito bem, Felipe, porque o óculos, ele deixa de ser, apesar de ser a principal causa do porquê que o paciente procura o oftalmologista, a gente vê-o como elementos importantes dentro das outras condições que o paciente pode apresentar. E aproveitando que você fez tão bem aí essa compartimentalização sobre as especialidades, você como especialista em córnea, a gente falou um pouco das doenças da retina. O que você para a sociedade de Pernambuco, na verdade do Brasil como um todo, porque esse conteúdo vai estar disponível para todo mundo, o que você sentiu já dentro do seu consultório? Dizer assim, poxa, eu queria falar isso aqui para a população. Essa é uma informação sobre as doenças da córnea que eu gostaria de passar para a população. Fica à vontade. Olha, eu acho que hoje bom, córnea ela tem algumas características. Quando o paciente sente alguma coisa, ele procura o médico. A gente sabe, está doendo, está arranhando, ele vai. O problema é tudo que começa devagar e ele vai se adaptando. E deixa de ir, perde a oportunidade de tratamento. E aí a gente tem uma doença que acho que talvez uma das mais frequentes na nossa rotina, que é o ceratocone. Porque hoje a gente tem a possibilidade de evitar que o ceratocone piore. E é muito mais fácil tratar um ceratocone leve do que um ceratocone avançado. Ceratocone é uma doença que deixa a córnea, ela perde a sua curvatura normal. Imagina a córnea como uma lupa e ela vai ficando mais abaulada e pontiaguda. Então o que a gente vê é que às vezes chega o paciente para a gente, tipo, coçando muito o olho, que não era para estar coçando, e enxergando mal e não procurou o oftalmo. Ele vai levando. Aí quando vem, ele não já está no estágio moderado, avançado, e você não é que perdeu tempo, mas de repente, se ele tivesse vindo antes, você poderia ter atuado antes, ele não teria ficado tão ruim. Você não consegue pegar um ceratocone avançado e deixar ele normal. Então, se eu tivesse descoberto aquele ceratocone leve, eu teria deixado ele leve. E às vezes as pessoas não têm esse cuidado de procurar o médico. E os pais, às vezes, que o ceratocone ele aparece no final da infância, começo da adolescência, às vezes não têm o cuidado de levar o filho uma vez por ano, sei lá, 2 anos pelo menos, mas leva de vez em quando. Por quê? Porque às vezes a gente perde a oportunidade na córnea, nesse quesito específico, de tratar o paciente no momento certo. Então, quando você perde essa oportunidade, tem um paciente que chega com ceratocone tão avançado, poxa, será que eu não poderia ter feito algo antes? Se tivesse vindo antes, eu poderia. Hoje a gente tem essa oportunidade, antigamente não tinha. Então, se de repente, por exemplo, tiver um pai nos escutando que tem ceratocone e um ceratocone avançado, quando ele era jovem não tinha tratamento. Estou falando imaginando um pai na casa dos 40, 50 anos, por exemplo. Mas hoje tem tratamento. Então, às vezes ele não sabe disso e não tem a preocupação de levar. Tem um aspecto genético, família com ceratocone. Ceratocone pode vir dependendo da genética, mas tem um aspecto genético. Então, assim, o mais importante veja, se você não se preocupar em cuidar da sua visão, você pode estar deixando passar alguma coisa. Mas pior ainda se você tem alguma coisa e não se preocupa. Porque o ceratocone, no caso específico, a gente sempre manda. O glaucoma é assintomático, tem que fazer a avaliação, senão não vai saber. Mas se você tem alguma coisa e não vai, fica muito mais difícil. Então, o que a gente sempre tenta dizer é, olha, tem pais muito preocupados, mas tem pais muito desleixados, tem pessoas muito desleixadas. Está sentindo alguma coisa diferente? Vai no médico. Ah, não, porque pode ser algo que eu estou me virando. É muito comum o pessoal que ceratocone da miopia e astigmatismo. Então, às vezes a miopia você enxerga bem de perto. Eu vejo muito paciente, principalmente em clínicas mais populares, aquele pessoal que assim, vem, tipo, não uso óculos não, mas eu me viro bem. Estou no computador e trabalhando. São pessoas que estão trabalhando, mas trabalham com o quê? Como hoje a grande maioria das pessoas trabalha com o computador, fecha o olho, chega perto da tela, vai quebrando galho. Aí, às vezes, ele começou a trabalhar e alguém no trabalho fez, olha, vai procurar um oftalmo, olha como tu está fazendo. Aí, quando chega lá, um ceratocone, tipo, eu poderia ter te ajudado lá atrás, mais do que eu vou te ajudar agora.
Então, a orientação, se você está nos vendo e ouvindo, enfim, não deixa de ir no oftalmologista. O oftalmologista hoje você tem... Não tem cidade hoje que não tem oftalmologista. A grande maioria das cidades é assistida pela categoria oftalmológica no país inteiro. Em Recife, então, região metropolitana, principalmente. Marca a consulta e ele vai saber olhar seu problema e se você tiver algum problema, ele vai te ajudar. Se ele não souber lhe ajudar, ele vai lhe encaminhar. Porque ele tem esse conhecimento para isso. Essa é a ideia. Perfeito. E uma coisa que a gente percebe no dia a dia, né? Como os olhos são dois e a visão é uma só, muitas vezes o paciente tem a visão de um olho só e ele não percebe. E às vezes no consultório que ele vai se dar conta que realmente ele não tem aquela visão binocular por conta disso. E eu queria aproveitar, você como especialista de córnea aqui, eu não posso deixar de aproveitar nessa questão do ceratocone que é tão importante, sobre os tratamentos. Você falou sobre os tratamentos, muita gente que pode estar ouvindo a gente agora pode ter ceratocone, pode não estar tendo acesso diretamente ao que a gente já conversou previamente, que é um subespecialista. Você como especialista, o que você pode falar para a gente sobre os tratamentos atuais, sobre como era tratado, porque tem muita aquela coisa, eu tratei daquela forma, será que não tem mais nada que eu possa fazer? E o que você vê aí no futuro? O futuro sobre aquelas pessoas que já não têm mais uma indicação aí para alguns subtipos de tratamento, o que elas podem esperar? Olha, o ceratocone ele mudou drasticamente o tratamento nos últimos 20 anos. Quando eu estava em Sorocaba, 12 anos atrás, por aí mais ou menos, foi quando eu fiz meu treinamento em córnea lá, eu transplantei muito paciente que hoje eu não transplanto mais. Porque nesse período já veio a evolução dos anéis, que melhoraram muito, e das lentes de contato. Então, o ceratocone mudou drasticamente. Então, o que é que eu digo para o paciente? Você tem duas preocupações principais assim que você pega o paciente com ceratocone. A primeira é evitar a progressão. A segunda é a reabilitação. Então, primeiro passo. Tem risco de estar avançando? Então, vamos estacionar a doença, que é o crosslink. Então, o paciente que tem diagnóstico de ceratocone, dependendo da idade, dependendo de como está, a gente acompanha para evitar que a doença piore. Primeiro ponto, como o ceratocone é uma doença que pode, não é todo, mas pode progredir, tem paciente que chega que já está estacionado, só que às vezes ele se assusta que vai na internet e olha que vai precisar de transplante, não, transplante é exceção de ceratocone. Mas como ele pode progredir, então o primeiro passo é, olha, a gente tem que ver se está avançando ou não para evitar a progressão. Que existe a cirurgia, é o crosslink, que a gente faz para evitar a progressão. Se não tem progressão, não vou me preocupar com a progressão, eu preciso reabilitá-lo apenas, ou em concomitância, mas aí a gente passa para os 3 estágios antes de chegar no transplante. O primeiro estágio é óculos. Ficou bem com óculos? Você está reabilitado. Qualquer coisa que vem depois é opcional. Então, beleza, primeiro passo, óculos. Não está bem com óculos, aí eu tenho 2 caminhos. Eu não tenho nenhum caminho perfeito. Eu digo para o paciente, se você não está bem com óculos, com ceratocone, eu não tenho nenhum caminho perfeito, mas eu tenho 2 opções para lhe dar. Uma que é a lente de contato, que é o máximo que eu posso lhe dar em visão, só que você vai ter que tirar e botar todo dia. Geralmente é a rígida, tem que desmistificar. Tem paciente que pode usar lente de contato gelatinosa em ceratocone, claro, depende do tamanho de ceratocone, mas ele geralmente, se você não enxerga bem com óculos, você não vai enxergar bem com lente de contato gelatinosa. Se você enxerga bem com óculos, tem ceratocone, mas quer usar lente gelatinosa, provavelmente você vai enxergar parecido com óculos. Então, para ir para uma academia, para jogar bola, pode. Mas se você não enxerga bem, a lente de contato rígida é melhor. Então, primeiro passo, eu tenho uma coisa que te reabilita, chegando o máximo que você puder de visão, mas que você tem que colocar e tirar todo dia. E não é o máximo de conforto. Demora um pouquinho, a maioria das pessoas se adapta, mas tem uma curva de adaptação. Ou eu tenho um anel, que é uma cirurgia, que vai lhe dar uma melhora da cuidado visual, você vai melhorar um pouco, diminuir o grau, mas é uma cirurgia. E tem riscos mínimos, mas tem, lógico, uma cirurgia, a gente tem que avisar o paciente que é uma cirurgia. É uma cirurgia de baixo risco, e ela tem algumas vantagens. Se ela dar certo, ela é definitiva. Se ela der errado, você pode tirar o anel. Só que tem um porém. Não melhora tanto a visão como a lente de contato. Então, o anel é uma coisa assim, você dificilmente perde alguma coisa com o anel, e ela é reversível, mas você não ganha tanto. Mas é definitivo. Então, para alguns pacientes, o anel pode ser uma opção muito boa, para outros nem tanto. Principalmente, o paciente tem um olho bom ou um olho ruim. Você pegar um olho ruim, botar um anel e deixar ele mais ou menos, às vezes o paciente não fez tanta diferença porque ele tem um olho bom. Às vezes o paciente tem os 2 olhos ruins, você faz um anel, de repente um olho fica mais ou menos, para ele mudou a vida dele. Porque não tem a obrigação de acordar à noite e botar uma lente de contato. Então, assim, você tem que individualizar o tratamento, mas de sequência você tem lente de contato ou anel. Ou depois do anel, voltar para a lente de contato, enfim. Se nada dá certo, e geralmente eu só tomo essa conduta com cicatrizes, quando o ceratocone avançou tanto que a córnea está com cicatrizes e não permite uma boa visão com lente de contato, eu faço o transplante. O transplante eu acho que ele deve ser a última opção, por alguns fatores. Mas o principal tem muita gente que quer fazer o transplante para se livrar da lente de contato.
Beleza, eu entendo. Só que tem muito paciente que faz o transplante e volta para a lente de contato. Então, se você fez um transplante e voltou para a lente de contato, e você fez o transplante para se livrar da lente de contato, você não fez nada. Você ganhou, foi um transplante. E aí não é legal. Então, acho que o transplante, hoje, ele é a última opção. Se você pegava hoje na minha rotina, eu quase não transplanto ceratocone. É muito pouco. Por quê? Porque você tem lentes de contato extremamente avançadas, que são as lentes esclerais. Então, a lente de contato escleral é uma lente que vai além da rígida e você consegue reabilitar o paciente. Tem um problema do custo? Tem. Não tem como negar que a lente de contato escleral ela é mais cara. Mas, veja, não vale a pena você fazer um transplante e depois voltar para a lente escleral, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter esse discernimento. Então, o ceratocone ele tem essa situação. A grande maioria das pessoas que chegam no consultório, essa explicação clareia um pouco, porque eles chegam com muitas dúvidas. Há muito medo do ceratocone. Tem gente que escuta que vai ficar cego, que vai precisar de transplante. Eu disse, não vai. A maior parte das vezes eu digo, não vai precisar de transplante, não vai ficar cego. Para a pessoa ficar cega de transplante, para ficar cega por ceratocone, tem que fazer transplante nos 2 olhos, os 2 transplantes deram errado, você repetiu o transplante, dá errado de novo. A probabilidade é mínima. Então, a cegueira é uma coisa que hoje com o ceratocone é exceção da exceção. Então, a gente tem hoje, sim, boas condições de tratamento. Agora, quanto antes você chegar para tratar, melhor. Por quê? Porque o ceratocone leve é muito mais fácil de você tratar do que o ceratocone avançado. E muito mais barato para o paciente, se tiver a questão do custo na jogada. Então, acho que assim, prevenir sempre é melhor. A coceira do olho, ela é um fator que piora o ceratocone. Tem gente que causa o ceratocone, piora. Pronto, não é para estar coçando o olho. Tem gente que coça o olho que não vai ter ceratocone, tem gente que não coça o olho tem ceratocone, mas de regra a coceira pode piorar o ceratocone. E aí tem que ter um cuidado com as crianças alérgicas ou extremamente alérgicas. Então, o pessoal que tem alergia, os pediatras que às vezes eventualmente já avisam para a criança, olha, procure um oftalmo, não coce o olho. Mas, em essência, acho que o ceratocone é isso. E se você tiver bem assistido, a probabilidade de você deixar a coisa avançar e ficar pior é mínima. O CrossLink está muito mais acessível hoje e cada vez mais acessível, porque cada vez tem mais pessoas que têm esse discernimento. Inclusive, estão até querendo fazer subespecialidade de ceratocone, que são médicos, às vezes, que se especializam não em transplante de córnea, mas em ceratocone, propriamente dito, para fazer crosslink e anel de contato, e aquilo ali já atinge um percentual expressivo da população. E isso é bacana porque você atende melhor as pessoas, porque você tem mais profissional disponível. Perfeito, Felipe. Achei interessante que o que a gente fez aqui é desmistificar e tirar o foco da refração, e a gente, como sociedade, está mostrando como que a oftalmologia é complexa, né? A gente, aproveitando aqui, obviamente, a presença do Felipe para falar de córnea, você falando de retina, Vasco, e a gente vê que a oftalmologia vai muito mais além. Para a gente passar para o próximo ponto, você já tocou aí nos 2 temas que eu queria falar bastante, que era a miopia e o astigmatismo. A gente sabe que mais comumente os pacientes vão apresentar sinais e sintomas mais leves, visuais, não vão ter doenças tão importantes e tão drásticas assim como a gente está conversando aqui. O que você gostaria de dar como mensagem final no quesito saúde ocular? Como presidente da SOP atualmente, o que você gostaria, o que dentro do consultório, quando você aceitou estar nessa cadeira, dentro dessa condição, você gostaria de falar para a população? O que a gente queria deixar claro, que a gente começou no começo da conversa, falar que você, para cuidar da sua saúde visual, precisa procurar um médico oftalmologista. Você precisa ter certeza de que aquela pessoa que está cuidando de sua visão, que está cuidando do seu olho, seja uma pessoa capacitada e habilitada. Né? Como a gente conversou aqui, vocês entenderam um pouco da complexidade. E olha que a gente falou praticamente de córnea e um pouquinho de retina e fez uma passagem por catarata. A gente tem várias outras especialidades. Então, muitas vezes, você vai na consulta, o médico lhe dá a receita do óculos, você entende que aquilo é o mais importante. Aquilo é importante? Mas é importante que você cobre do médico e entenda, doutor, qual é a minha pressão do meu olho? Doutor, meu fundo de olho está normal? Porque você vai entender o que está acontecendo com você e que você vai estar com um profissional habilitado. É um médico oftalmologista. Tem que tomar cuidado para evitar consultas em óticas, que muitas vezes tem essa questão de venda casada, e às vezes a consulta atrelada à compra de óculos. Então, precisa ter muito cuidado, né? Então, procure um médico oftalmologista para cuidar da sua saúde visual, e aí a chance de você ter uma perda de visão, de você ficar cego, vai diminuir
drasticamente, porque graças a Deus, graças às tecnologias, hoje boa parte das doenças oftalmológicas que podem levar à cegueira são preveníveis se tratadas de maneira precoce, como o nosso querido Felipe falou muito bem aqui anteriormente. Perfeito. Felipe, agora vamos entrar aí nas ametropias. Como é que você pode explicar esse nome, quase um palavrão aí para os nossos pacientes? O que é a ametropia? Quais são as doenças que o paciente pode apresentar que vão necessitar do uso do óculos? Bom, veja, o óculos, como é que a gente pode, de maneira clara, você tem 4 grandes doenças oftalmológicas no grupo das ametropias. A ametropia precisa de óculos. Vamos entender assim, você que precisa de óculos. O que é que você tem, né? Você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Todo mundo vai precisar de óculos algum dia na vida se viver o suficiente. Então você tem hipermetropia, que é o grau que você vê positivo, você vê a miopia que você vê negativo e o astigmatismo que é o meio do caminho. Como é que eu explico para o paciente de uma maneira bem clara? Miopia você vê de perto e não vê de longe. A hipermetropia, você se forçar de longe você consegue ver, de perto fica mais difícil e cansa muito. E o astigmatismo atrapalha de qualquer jeito, em qualquer posição. Quanto maior o astigmatismo, mais difícil ver de perto ou de longe. O detalhe é que a hipermetropia você às vezes consegue compensar um pouco. E a miopia, a hipermetropia, você força, você compensa, porque dentro do olho tem uma lente que se mexe, que é justamente para compensar a hipermetropia e permitir a visão de perto. Então, se você forçar um pouco, você enxerga. Mas se você forçar muito, dá dor de cabeça. A miopia, você às vezes não vê de longe, mas vê de perto e trabalha o dia todo no computador, não tem dor de cabeça, porque você consegue ver de perto e acaba levando, mas não vê de longe. E tem essa dificuldade de pegar ônibus, de sair na rua, de andar, dirigir, tirar carteira de motorista. E o astigmatismo, normalmente, ele não é tão grande, ele tende a ser pequeno, mas tem os astigmatismos maiores que você tira o foco. E algumas pessoas vão levando assim, até que realmente fica desconfortável. A dor de cabeça é um dos principais fatores que acaba levando ao oftalmologista. Porque quando você não está enxergando bem e está levando, você vai continuar levando até que alguma coisa lhe faça aí no médico. E o que ele faz, de regra, você começa a forçar, da dor de cabeça, desconforto, acaba indo ao oftalmologista, a gente faz o exame e passa o óculos. E a presbiopia é a vista cansada dos 40 anos, essa lente que faz o foco. Então, às vezes eu digo para os pacientes, olha, quando você olha de longe e olha de perto, tem uma lente dentro do olho que está fazendo foco. Essa lente aos 40 anos cansa, você não consegue focar de perto, você vai afastando o braço. Aí você precisa de óculos para perto. E aí vem o uso dos óculos de longe e perto, pela praticidade, mas você precisa desse reforço. E aí a presbiopia, que todo mundo vai ter se chegar aos 40 anos. Só que às vezes chega um paciente míope, mas eu enxergo bem de perto, mas não enxerga de longe, então vai precisar de óculos. Se botar o óculos, a gente bota o óculos para longe, para perto, para você não precisar ficar tirando. Mas o fato é que, uma coisa que você falou antes, um pouco antes, você aprende a enxergar e você tem a noção por comparação. Então, às vezes, quem nunca foi no oftalmologista, ele não sabe se precisa ou não. Por quê? Às vezes ele nunca olhou, nunca enxergou direito, aí você faz o exame e diz, eita, agora eu estou enxergando. Ou então, às vezes, eu tinha dor de cabeça, eu tinha um bocado de coisa, não sabia o que era o óculos. Então, a gente sempre recomenda a consulta, pelo menos anual, vá de vez em quando e faça o exame completo. Porque a gente vai detectar se você tem alguma coisa que você precisa de óculos ou não. E se você precisa de óculos, a gente vai prescrever. Se você não precisar, a gente vai também examinar o resto do olho para saber se você tem alguma doença. Mas o óculos são esses 4 grandes grupos. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Hipermetropia, ou você é hipermétrope ou você é míope, você não pode ser os dois. Astigmatismo pode vir misturado com tudo e a presbiopia vem para perto. Então, se misturam às vezes. Mas, de regra, o que a gente tem hoje é um aumento da miopia. Há uma tendência, e muita gente está falando em cima disso, que é a possibilidade de que o mundo vire cada vez mais míope, por causa de aspectos genéticos, por causa de aspectos ambientais. Ambientais é o quê? Excesso de tela celular, de visão de perto, ficar no tablet, no celular, principalmente de crianças, e falta de atividades ao ar livre. Antigamente, a nossa geração, que é um pouco... os primórdios da internet, que na minha infância eu só tinha televisão, não tinha internet. Mal tinha computador, o computador estava começando. A gente brincava na rua o tempo todo, levando sol. Hoje em dia as pessoas estão dentro do apartamento e brincam com os amigos online. Então, e às vezes no tablet o dia todo. Então, muita exposição ao tablet, o esforço visual de perto muito prolongado e a falta de exposição à luz do sol, às brincadeiras na rua, isso piora a miopia. Então, há uma tendência de que a miopia aumente. Então,
para quem está nos assistindo, então lembrar disso principalmente com as crianças, porque você tem a população mais suscetível a esse tipo de problema. E o grau ele pode ir aumentando. Às vezes você tem miopia baixinha, que quebra o galho, mas ela pode ir aumentando. E os óculos vão ficando mais pesados, mais grossos, mais feios, mais caros e mais desconfortáveis. E isso é um problema que nem sempre a gente consegue evitar. Agora, hoje, nesse último ano especificamente, para a miopia estão aparecendo óculos que evitam a progressão da miopia. Então, mais um motivo para que o pai que leva a criança, isso é para criança, isso não é para adulto, mas fique atento, porque se tiver miopia, de repente você tem opções de óculos que talvez vá segurar um pouco a miopia. Então, se seu filho ia ficar, de repente, aos 15 anos, com 8 graus de miopia, se você usar um óculos, de repente ele fica com 2, 3. Então, acho que há uma infinidade de possibilidades hoje de tratamento. E óculos, tem uma infinidade de óculos. Se você for na ótica, às vezes o paciente ele fica um pouco perdido quando o médico não dá orientação, ou ele não pergunta, enfim, às vezes é aquela coisa. E às vezes ele chega na ótica bombardeado com informações sobre diversos tipos e maravilhas de óculos, e às vezes o óculos ele vai ficando cada vez mais caro. E às vezes tem gente que não tem condições de pagar um óculos melhor. E às vezes fica sem entender o porquê que está pagando uma coisa tão cara. E aí você tem que entender o que é que pode vir a mais no óculos. Que a gente entra numa segunda esfera de tratamento, de entender além do grau, né? A orientação que o médico dá das possibilidades de você usar uma lente mais fina, de você usar um antirreflexo, uma lente que escurece no sol. Algumas coisas são opcionais. A lente que escurece no sol é uma opção para o paciente. Ninguém é obrigado a estar usando uma lente que escurece no sol. Embora a gente sempre recomende a proteção com a radiação ultravioleta e os óculos de sol, ninguém é obrigado a isso. Então, o óculos que escurece no sol é uma opção. O antirreflexo é uma opção, mas é uma opção bem mais vantajosa porque melhora um pouco a qualidade de visão em muitos aspectos. E uma lente fina, depende da escolha da armação, tudo isso depende muito da necessidade do paciente e como ele se vê. Perfeito. Então tem um campo muito grande aí de leque para discutir, mas de grosso modo, todo mundo vai ter presbiopia aos 40 anos e todo mundo deve fazer consulta antes, pelo menos. Eu gostei que você posicionou de forma muito didática essas 4 possibilidades do óculos vir parar no seu rosto, né? E eu acho que a miopia, sem dúvida nenhuma, é o tema mais quente no momento em relação às ametropias que a gente pode apresentar. Eu vou dar um passo para trás, Felipe, em relação à miopia, para a gente, vamos dizer assim, contemplar ela com a sua totalidade. Aproveitando aqui a presença do Vasco, que é especialista em retina, vamos primeiro falar da miopia como uma doença um pouco mais grave. Existem vamos dizer, níveis diferentes de miopia. Vasco, o que é que você pode trazer para a gente de informação importante aí para a população sobre aquele míope que usa um -1 e aquele míope que usa um -8, como o Felipe falou? Então, são esferas diferentes. Fala para a gente o que é que a população precisa saber. É importante vocês entenderem que o olho míope, ele é um olho que ele é maior do que o normal. E aí a imagem acaba se formando um pouquinho antes do necessário e dá essa dificuldade. Então, o olho, quando ele cresce, é essa parte branca que a gente vê, mas a parte de dentro, que é a retina, que a gente já falou outras vezes, não cresce na mesma proporcionalidade do que cresce a parte branca. Então, isso em algumas situações pode fazer com que haja como se fosse um esgarçamento, como se a gente tivesse um tecido mais frágil em algumas situações, e isso pode criar áreas de fragilidade na retina. Então, esses pacientes que têm uma miopia maior, eles têm uma tendência, não necessariamente isso é uma regra, mas eles têm uma tendência de ter áreas na retina que são mais frágeis, que são mais fáceis de se rasgar. E se rasga, pode levar a um problema chamado descolamento de retina, que é um problema sério, que precisa de cirurgia de urgência, que pode levar a um quadro de cegueira irreversível. Então, o médico oftalmologista, quando ele examina, ele faz um exame chamado mapeamento de retina, e que ele vê essas áreas na retina, que se o paciente tiver alguma área, alguma lesão dessa que a gente suspeita de fragilidade, às vezes a gente precisa fazer um laser. Não é laser para corrigir o grau, que a gente sabe que existe, mas é um laser para reforçar essa área de fragilidade. É como se eu tivesse um tecido e aí eu fosse costurar esse tecido para poder, naquela área que o tecido está mais frágil, ele não voltar a rasgar. E aí, com isso, você muitas vezes pode evitar do paciente ter uma doença mais grave no futuro. Então, isso pode acontecer. Mas, você bem falou que existe essa diferença de quando é -1, -8, mas às vezes o míope de -1 ele pode ter essa alteração também, porque a gente sabe que essa alteração às vezes é determinada geneticamente.
Então, por isso que é importante. Existem quadros de miopia bem mais severos, que é o que a gente chama de miopia patológica, miopia degenerativa, que vai levar a alterações graves e que mesmo que o paciente faça cirurgia de catarata, que use óculos, lente de contato, a visão dele não vai melhorar porque a retina dele é desgastada. Mas é isso que a gente pode ter de alteração mais importante na retina por conta da miopia. Perfeito. E assim, indo para dentro do consultório, a gente escuta muito paciente em sofrimento, né, Vasco? Hoje em dia falando, doutor, eu passo o dia na frente do computador. Eu, pessoalmente, tenho me sentido um pouco incomodado com isso. Porque a gente plantar esse medo da tela, da luz, do tempo... Às vezes a pessoa não tem uma segunda opção. Às vezes a pessoa ou está naquela situação e tem que trabalhar naquela situação, porque nem sempre as telas estão sendo usadas para lazer. O que é que você, Felipe, como um grande expert aí nessa área, poderia sugerir para essa pessoa que está dentro do seu ambiente de trabalho e que precisa ficar hora? Tem algumas dicas em relação a afastar o computador, reduzir a luminosidade da tela, algum tipo de lente específico que dê um pouco mais de proteção para esse paciente, para que ele tenha um pouco mais de conforto? Você pontuou muito bem a questão da hipermetropia está mais associada à dor de cabeça, mas alguns míopes também podem apresentar dor de cabeça associada. O que você pode falar para essa pessoa que não tem como mudar esse cenário? Antes da gente partir aí para as crianças, para a gente tentar diminuir essa progressão, vamos pensar no paciente um pouco mais velho. Eu acho que todo mundo que usa óculos, ou não, ele está sujeito à fadiga. E o que é que você tem? Na verdade, o olho ele não foi feito. A gente está mudando muito rápido o ser humano. E a gente não deu tanto tempo de se adaptar assim. Então a gente não foi feito para passar o dia no computador vendo detalhezinho de perto. A gente foi feito para sair caçando onça na selva. Ou pelo menos assim como a gente ficou os últimos milhões de anos. Agora, de repente, internet, celular, acabou-se. Então você tem uma mudança de comportamento muito grande. E o olho ele não foi feito para isso. E as consequências disso estão na superfície ocular e no esforço acomodativo. Ou seja, perfeito, você se esforça muito, você passa muito tempo forçando e a tua superfície ocular ela precisa ficar úmida, seu olho precisa ser umedecido em uma quantidade para ser saudável e você fica muito tempo olhando para a tela e às vezes pisca menos, evapora mais, o ambiente tem um ar-condicionado, já é mais resseco, tem aquela luz ali que incomoda. Então você junta muita coisa que acaba te cansando. O primeiro passo é o cansaço, é a fadiga visual. E isso se reflete em perda de produtividade, desconforto. Você fica na tela, vai cansando, fica irritadiço, pode dar um pouco de dor de cabeça, pode dar sonolência, pode dar desconforto. Então tem muitas coisas associadas a isso que às vezes são difíceis de você até mensurar. Não é um paciente que às vezes ele não sabe que ele está desconfortável por causa da tela. Então o que a gente recomenda é que primeiro ele tem que entender que se ele tem uma pausa, por exemplo, do computador e for para o celular, ele não está fazendo muita coisa. Mas a gente sabe que a gente tem que entender também que é um caminho sem volta. O computador não vai deixar de existir e o celular também não vai deixar de existir. Ou, pelo menos não há nada que pareça que isso vai acontecer. Então a gente recomenda que ele melhore a ergonomia do trabalho. Então o que é que a gente fala em termos de ergonomia visual? É tentar melhorar ao máximo o que pode ser melhorado para que você tenha mais conforto. Então você passa por alguns fatores específicos, mas assim, de grosso modo, o principal, primeiro, é a posição da tela do computador. Então você tem que ter uma posição confortável, você tem que estar sentado de maneira confortável. O computador você não está olhando para frente, é um pouquinho para baixo, 15 graus mais ou menos, mas de regra, a sua tela tem que estar mais baixa do que o seu olho, para que você não fique olhando para cima. Você tem que estar numa sala que tem iluminação que não dê reflexo demais, que você não fique desconfortável demais olhando para a tela. Se precisar, você pode baixar o brilho da tela, tá? Para ter um pouco mais de conforto. A luz azul, hoje tem LED, esses LEDs chamado branco frio, é o cool white que você vê. Ele é muito energético. Então a energia, quanto mais perto do azul, mais energia ela tem, mais ela te dá um pouquinho de desconforto no olho. Então quando você diminui um pouco essa energia, você tem mais conforto, só que ao mesmo tempo que ele dá um pouquinho de desconforto, ele te deixa acordado. Então não vamos baixar tanto, mas também não precisa botar no máximo. Então você pode abaixar um pouquinho o brilho da tela no monitor, tem que ter cuidado com os reflexos, se acostumar a fazer pausas, tomar bastante líquido. Se precisar um lubrificante, alguma coisa ou outra, pode ser prescrito. E no óculos, que pode ser um artifício útil, alguns pacientes, isso é uma coisa um pouco controversa, quando os filtros de luz azul, quando foram lançados, você tem que usar, senão você vai morrer. Era um negócio, não é bem assim. O que a gente tem hoje é que assim, tem vários estudos que comparam realmente que, de modo geral, alguns pacientes se sentem um pouco mais confortáveis usando filtros de luz azul em telas.
outros nem tanto. Então não é uma coisa que você pode dizer assim, tem que. É uma coisa que você pode colocar no óculos e hoje os filtros de luz azul estão chegando nos óculos num custo pequeno comparado com o todo do óculos. Então você não vai pagar 2, 3 vezes mais para ter uma lente com filtro. Então eu acho que é uma boa opção para quem passa muito tempo no computador, desde que ele esteja entendendo que eu não tenho como garantir, não tenho como saber se ele vai se sentir mais ou menos confortável, porque é uma coisa que não é para todo mundo, mas de regra talvez dê algum conforto a mais. Então se você mexe na ergonomia, você tem uma boa hidratação, toma bastante líquido, dá pausas, e nessa pausa você não vai para o celular, você descansa um pouco a visão, a probabilidade de você ter sintomas diminui. Um outro ponto fundamental é que está com o óculos bem feito, tá bem corrigido, ou você está usando o óculos correto, o seu grau. Porque se você não está com o seu grau correto, aí não vai adiantar de nada, você vai ter tudo isso, mas está forçando bastante. E a capacidade de cada um aguentar mais ou menos, ter queixa mais ou menos, é muito individual. E é uma coisa que eu sempre pergunto para o paciente, quando ele pergunta das queixas, da fadiga, esse desconforto, como é que é durante a semana ou durante o final de semana? Então, não, durante a semana eu não tenho. Lógico que existe a cefaleia atencional, às vezes você está no computador, está estressado por causa do trabalho, o trabalho às vezes é cansativo, não por estar enxergando, mas por estar pensando muito problema, muita coisa para resolver e pode ser um fator a mais. Mas o que a gente puder melhorar no ambiente de trabalho, na ergonomia visual, eu acho que ele pode ser melhorado. Posição da cabeça, iluminação, eu acho que são 2 dos principais fatores que eu vejo como errados no dia a dia. E eu pergunto para os pacientes, como é que é a sua tela? Porque às vezes ele chega e diz, estou com uma dificuldade. Aí você pega o óculos antigo, eu pego o novo, o grau está parecido. Por que agora ele vai ficar bom, se o grau é o mesmo? Então, como é que é seu ambiente de trabalho? E essa questão da iluminação e da posição, várias vezes se repete no consultório, os pacientes não têm essa noção do impacto que pode dar no seu dia a dia. E quando eles melhoram, ele volta e diz, não, realmente melhorou. Às vezes nem trocar o óculos, às vezes o problema não era o grau, era a maneira como ele estava usando errado. Perfeito. E essa questão do posicionamento, só para não esquecer, porque a gente tem que pensar aqui como paciente, né? Sim. O que seria esse posicionamento? É a tela mais perto, a tela um pouco mais distante? Porque para a gente parece óbvio, mas às vezes para quem está ouvindo não tanto. Qual que seria a distância ideal para a tela do computador para trabalho? Isso é um pouco variável, depende da altura, não é tão depende do tamanho da tela, depende da altura da pessoa, da altura que você está sentado. Depois, quando a gente editar, você bota uma fotinho para o pessoal que estiver vendo, acho que vai ficar bacana. Mas assim, pelo menos a tela tem que ser mais baixa, tá? Você não pode estar olhando. Quanto mais alta a tela, mais seu olho fica aberto, mais evapora a lágrima, mais seu olho resseca. Quanto mais baixa, aí começa a ficar desconfortável, ficar do pescoço. Então você não é para estar com o pescoço para baixo, você está com o pescoço reto, sentado assim, o olho um pouco para baixo. Então você tem um númerozinho lá que é 15 graus por meio da tela. E essa tela não pode estar tão perto nem tão longe, porque você tem que tá vendo facilmente. Se ficar muito perto, fica muito brilho, você tem que mexer a cabeça, ficar muito longe, também fica pequeno. Então essa diferença aqui é uns 40 centímetros, 50 centímetros, é um pouquinho dentro do ideal. Só que depende também da altura da pessoa, porque se a pessoa for muito grande com o braço grande, ela fica mais longe. Se ela for baixinha com o braço curto, às vezes ela fica mais perto. Então por isso que não dá para dizer que tem uma altura perfeita para todo mundo, mas tem uma altura ideal onde você não tenha que fazer tanto esforço. E a posição da cabeça, tem muita gente com dor no pescoço. Inclusive o uso de multifocal, às vezes, por exemplo, eu uso um multifocal. Paciente 40, multifocal. Aí, às vezes, dependendo da tela de onde eu estou trabalhando, às vezes tem que ficar levantando para poder achar e dar dor no pescoço. Tem óculos específico para isso, mas que às vezes não é tão prático para o momento todo. Então, você tem que tentar encontrar a necessidade de cada um. Eu tenho um colega médico que, ele trabalha com 3 telas. Ele queria usar o multifocal. Aí ele foi e voltou e disse, olha, não dá não. Vamos fazer um óculos diferente. Aí você faz um óculos só para computador. Tem óculos só para computador. Às vezes são óculos mais específicos, mas assim, ele disse, não, agora resolvi o meu problema. Eu tinha um colega que trabalhava com um computador desse vertical, para olhar processo jurídico, que aí ele vai descendo o processo. Aí não me falou isso, eu passei o multifocal, rapaz, esse óculos está prestando não. Disse, como é teu ambiente de trabalho? Aí quando ele me explicou, eu disse, faz um óculos, teu óculos não é esse, é esse. Aí passei um outro óculos para ele só para perto. Aí ele bota o óculos só para trabalhar. Então você tem que tentar ao máximo entender a realidade de cada um e se adaptar da melhor maneira possível. E as orientações gerais de postura e iluminação, são de cara, postura, iluminação e hidratação são as 3 mais... Se você acertar essas 3, você já está levando grande parte dos problemas embora. Perfeito. Vasco, queria falar? Um ponto que eu acho que o Felipe trouxe muito importante é assim, a certeza de que o grau está correto. E essa informação acho que vale a pena a gente trazer para a população de
Quando você fizer seus óculos, o ideal é que você vá no local onde você fez, o seu médico atendeu. Muitas vezes um atendente vai fazer uma conferência desse óculos. Existem máquinas que fazem essa conferência. E caso você não tenha uma boa adaptação aos óculos, é importante que você retorne ao seu médico oftalmologista para poder entender o que é que está acontecendo ali no óculos. Se é realmente um problema do grau que pode ter mudado, se é alguma coisa que possa ter acontecido na armação. Porque às vezes você acaba indo, aí vai no outro médico, aí vai no outro. O grau ele é subjetivo, então quando a gente bota lá o grau e a gente pergunta se está melhor de uma maneira ou de outra, é porque a gente ainda não tem uma máquina que seja 100% precisa e que a gente precisa conferir com a informação com o paciente. Então, para você não ficar pulando de galho em galho, então volte para o seu médico, converse. E a importância de você trabalhar com óticas sérias, com marcas de lentes sérias. Por quê? Todas as óticas e lentes sérias, elas não garantem se você tiver alguma dificuldade de adaptação e você consegue fazer esse ajuste. E aproveitando esse modo que a gente está falando ainda de adulto, o último tema que eu acho que é importante a gente falar é tentar falar um pouquinho, Felipe, dessa lente de intermediário e perto. Porque muitas vezes acontece da pessoa diz, eu estou super bem para longe, vejo bem, vejo filme, dirijo bem sem óculos e tal, mas o cara tem dificuldade para perto, mas é mais naquele ambiente de trabalho. Às vezes no dia a dia, no celular, ele conseguiu aumentar a letra do celular, ele vê bem, no final de semana ele não precisa. E às vezes esse óculos que é intermediário, ou seja, visando o computador e perto, ele vai atender bem a ele. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa lente para as pessoas entenderem, porque se a gente passa um óculos só de perto para essa pessoa que usa muito computador, ele vai ficar enxergando a 30 centímetros da tela, vai ficar super desconfortável, né? E complementando que o paciente mais difícil para você passar um multifocal muitas vezes é o míope. Né? O hipermétrofe ele adapta um pouco mais fácil, então essas lentes ocupacionais aí entram para ajudar bastante. Felipe, fica à vontade. Eu sou fã dessa lente. Eu tenho essa lente em casa, porque depende, quando eu vou trabalhar no computador eu boto ela. Mas é para o paciente entender, porque como é que é o multifocal? Para quem está nos vendo, ouvindo, o multifocal ele é longe, intermediário e perto. Então você tem todas as possibilidades da lente. Então é de todas a mais prática que tem. Você consegue colocar ela e fazer tudo. Então você meio que tem que ter. Se for para ter uma, tem que ter ela. E aí vem o problema do óculos de intermediário e perto. Ele acaba sendo um segundo par de óculos, aí vem o custo de 2 óculos, que às vezes a pessoa não quer ter. E aí é que tem um grande entrave para algumas pessoas. A nossa população não tem condições de estar sempre comprando óculos à torta e à direita. Mas de repente, às vezes é um investimento que você vai fazer uma vez e vai deixar ele no computador, ele vai durar, não vai ter que trocar com um ano, entendeu? Vai durar 2, 3 anos, porque o óculos, se ele for bem cuidado, ele não precisa estar trocando todo ano. E aí você tem excelentes opções de todos os fabricantes, que é a lente que a gente chama ocupacional, tem vários nomes, semi-regressiva, regressiva, que é a lente intermediária e perto. Então o multifocal ele é longe, intermediário e perto, e o intermediário, que é o computador, ele fica um pouquinho achatado, aí você tem que ficar procurando. Aí às vezes você tem que levantar a cabeça, às vezes você tem que abaixar, e isso é desconfortável, dói o pescoço, cansa, e você tem dificuldade um pouco nas laterais também. A lente que é intermediária e perto, ela não tem a parte de longe. Então se você colocar um óculos intermediário e perto, você não vai ver de longe. A parte daqui de cima, todinha da lente, vai ser para o intermediário. Então você já ganha de cara todo o computador na parte de cima da lente. Então quando você estiver aqui sentadinho, bonitinho, estiver bem na sua posição de colocar o óculos, toda a parte de cima da lente está para o computador. Então você não tem dificuldade de achar as coisas no computador, não precisa mais ficar mexendo a cabeça. E a parte de baixo da lente ampliou o campo de perto. Aí quando você pegar o celular, você vai ver bem de perto. Então você consegue enxergar todo o seu intermediário. Nas laterais da lente você ganha campo, então quem trabalha com bancada, alguma coisa que tem que mexer muito a cabeça, ganha campo na lateral e você ganha o campo de perto. Agora, não é aquela lente que se você vai levantar, vai sair para tomar um café, vai dar uma volta, vai descer ou vai pegar o carro, você não vai conseguir, não fica nítido de longe. Então, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando, aí se eu for levantar a cabeça e olhar para longe, embaça. Você nota o embaçamento, é leve, mas embaça, então não dá para sair dirigindo com ela, por exemplo. Então, o que a gente recomenda para o paciente? É uma lente, você tem que ter um multifocal, é para tudo, e eventualmente uma lente para o computador, para trabalhar no computador. Alguns pacientes, às vezes ele não tem tanto grau, ele pode usar só essa para o computador, é uma dificuldade que ele tem. Mas essas lentes elas são chamadas lentes ocupacionais, ou lentes semi-regressivas, ou lentes de intermediário e perto. A receita é a mesma, a receita não tem nenhuma mudança na receita. Quando você manda a receita para o fabricante, a receita é igual do multifocal e ele faz. E hoje, inclusive, tem promoções de ótica, que dá uma ganha outra, essa segunda pode ser essa ocupacional. E aí é onde eu mais prescrevo ela justamente. Às vezes o paciente diz, olha, se você fizer essa lente, você ganha essa outra. É assim, assim, assado. Aí você vai ter uma para tudo e outra para o trabalho. E para alguns pacientes essa lente é um divisor de águas. Alguns pacientes quem trabalha muito com computador, que se queixa, principalmente, olha, a principal queixa é a dor no pescoço às vezes.
é desconfortável. E ficar procurando, ele acha, mas o pescoço fica doendo. Não é ele sempre vai conseguir achar se ele procurar no multifocal, mas o pescoço que dói. E aí eles, olha, melhorou e melhorou bastante. E com a avançada tecnologia e com o avançado mercado, essas lentes vão baixando de preço. Porque tudo que é lançado hoje, o Apple 14, tá caro, mas daqui a pouco quando chegar o 16, o 14 tá mais barato. Tá barato. Eu ia falar então alguma coisa errada. As coisas são lançadas caro, mas depois de um tempo elas vão baixando. Então essas lentes ocupacionais, elas já foram muito mais caras. E hoje elas estão ficando cada vez mais acessíveis, entendeu? Isso é bacana, porque, é como eu estava dizendo, as pessoas não querem pagar 2 óculos. Mas, de repente, ela vai comprar um daquele para trabalhar que vai durar muito tempo se você deixar do lado do computador. Porque, veja, onde é que o óculos quebra? É você limpando com o material errado ou quando o cachorro mastiga, ou o filho senta em cima, ou você tira e joga em qualquer lugar. Aí o paciente chega e fala, quebrou. Mas se você deixa o óculos para trabalhar no seu computador, vai embora, ele vai durar. E ele Perfeito. não vai precisar trocar com 1 ano. Ele aguenta 2, 3 anos às vezes, porque a mudança de grau não é tão rápida assim para quem usa esse tipo de óculos. Então, eu acho que assim, pode ser um excelente investimento se a pessoa tiver queixa. Como é que eu identifico isso no consultório? Eu sempre pergunto ao paciente se ele já usa multifocal. O primeiro multifocal que ele vai usar, o paciente de 40, 45 anos, essa dificuldade é pequena. O intermediário consegue ser amplo, não tem tanta dificuldade para procurar. Então, dificilmente eu começo orientando essa lente. Agora, o paciente que volta para fazer o segundo multifocal, eu pergunto, você está bem adaptado ao multifocal? Tem dificuldade? Aí ele, não, estou bem. Tem dificuldade para enxergar e ficar procurando o pescoço dói? Dói. Para você ver como é, ele não sabe, ele não correlaciona, às vezes, a dor no pescoço ou desconforto na visão ao óculos, porque ele consegue enxergar. E se você não perguntar, ele não vai lhe dizer. Então, você, às vezes, tem que ser taxativo na pergunta para ele conseguir entender que aquilo está relacionado ao óculos. Então, às vezes, o paciente diz, não, eu não tenho dor no pescoço, eu não tenho dificuldade de procurar, não. Ele não acha que isso está relacionado ao óculos. Você está enxergando bem com o multifocal? Tá, doutor, mas está fraco. O que é que você escuta? Está arranhado ou está fraco para perto? Aí você bota o grau novo, tirou o arranhão e botou mais forte para perto. Pronto, agora tá bom. Se você não perguntar, tem dificuldade no ambiente de trabalho? Especificar, desenhar, aí às vezes ele faz, não, realmente eu tenho desconforto, eu nunca correlacionei não. Tem um óculos para isso, você quer? Quero. Pensa na pessoa satisfeita quando faz esse óculos? São os pacientes que pegam esse óculos que têm essa dificuldade. Cara, eu gostei muito dessa tua pergunta, Vasco, porque primeiro às vezes a gente escuta muito aquele paciente falando, não me adaptei ao multifocal. E como o Felipe está falando, o multifocal é como, voltando para a Apple, é como o iPhone. Cada ano que passa, a tecnologia muda. Então, o paciente que não se adaptou com o multifocal 5 anos atrás, hoje em dia a tecnologia mudou muito. E muitas vezes é aquilo que o paciente precisa para atender tudo. A gente falou um pouco desse ambiente de trabalho, o Felipe trouxe, eu acho que dicas muito importantes, porque como a gente falou, esse é o mundo mudou, não gosto dessa ideia também da gente plantar, que a gente olha para uma tela e o olho da gente está queimando e tá. Não, isso aí é a nova realidade, o que a gente tem que fazer é reduzir esses sintomas, ter essas pausas, como o Felipe também falou muito bem. Saindo um pouco dessa esfera do paciente míope adulto, a gente está dando nesse momento aqui um foco mais forte nessa questão da miopia. Para a gente fechar essa conversa, vamos diminuir aí essa faixa etária. Vamos falar um pouco sobre aquela criança que também usa o celular. Você falou muito bem essa questão da proximidade. O que muda a proximidade de eu ver um tablet ou antigamente a gente vê um livro e ficar 10, 15 horas ali lendo para quem gostava muito de ler. Por que isso é um problema e aquilo era uma felicidade para o pai, o filho que lia? E o que é que hoje os pais precisam saber, como você apontou também, sobre os recessos, né? Porque o intervalo a gente falou várias vezes aqui sobre a necessidade de dar intervalo, mas o que é considerado intervalo? O que seria o tempo máximo que você, como expert nessa área, daria como sugestão aí para a gente estar trabalhando direto e quanto tempo seria esse break aí que o paciente pode dar? Bom, olha, são muitas coisas e algumas um pouco variadas, mas vamos falar da questão primeiro da pausa, porque é mais curtinha. Isso não tem uma regra exata, mas de modo geral, a gente fala, a cada 2 horas tem uma pausa de 5 minutos. É o que a gente diz é aquela coisa. Quando você fica fazendo muito uma coisa, você se concentra, você produz, mas chega uma hora que você não consegue mais produzir mais, você precisa de uma pausa. Só que esses 5 minutos pode ser 5 para você, pode ser 10 para mim. Isso é um pouco variável. Mas, de regra, a gente tem que olhar, a cada 2 horas tem uma pausa, toma um copo d'água, vai no banheiro, dá uma volta, olha para o infinito, toma um cafezinho, fumar cigarro não digo mais não, porque hoje não fumar cigarro não é saudável. Mas é aquela pausa do que você vai para fazer alguma coisa e depois volta. Desconcentra, desconecta um pouquinho e depois volta.
Mas existe a cada 2 horas a gente recomenda uma pausa. 5 minutos pelo menos. A questão da leitura aí voltando agora, entrando na faixa etária infantil, né? Você tem dois fatores aí. Um é o esforço visual de perto. O esforço visual de perto com tablet e com livro, ele pode ser parecido. E pode desenvolver miopia. Antigamente existia a miopia dos monges. O pessoal já havia descrição da questão do esforço visual de perto. Tem um estudo no livro muito interessante que ele descreve uma das últimas tribos indígenas que nunca tinha tido contato com o homem branco e que o ser humano já sabia fazer exame de vista. Aí encontraram essa tribo e mediram a visão dele. Não tinha nenhum míope. O que é que foram fazer? Agora vamos ali catequizar. Na época era catequizar. Foram ensinar a ler e escrever. Na outra geração já tinha míope. Então você tem um efeito da leitura como um indutor de miopia? Sim. O tablet ele é apenas um pouco pior nesse aspecto por 2 motivos. Primeiro, ele é mais perto do que o livro. Você vê o celular, o pessoal fica mais perto do que o livro, é mais próximo. Ponto próximo, o livro você lia 33, 40 centímetros, dependendo. Agora você está com ele a 25 centímetros, 20 centímetros. Então você aproxima um pouco mais. Então já é mais perto do que o livro. Tá? O tablet menos que o celular. O celular é o pior de todos, porque é o menorzinho, então mais perto ainda. O tablet menos, mas é um pouco pior do que o livro. E a questão da iluminação artificial também tem o seu papel, não totalmente descrito, mas há uma influência que a gente não sabe exatamente como é que funciona, mas a iluminação do tablet de alguma maneira pode estar interferindo. Mas você, além de estar lendo, ou brincando, ou jogando, você não está na rua brincando. Então você tem uma associação de 2 fatores. A ausência de atividades ao ar livre, que é fundamental para a prevenção da miopia. Tem vários estudos feitos em asiáticos, em chineses, que são, hoje, por aspectos raciais, a população mais míope que tem. Você tem cidades na China, 95% dos adolescentes na escola, tudo míope. Então existe o aspecto racial. Nós somos uma população miscigenada, nós não temos tanta miopia assim como outros países, mas há uma tendência de aumentar. Mas aí 95% da população míope de adolescente. Aí você chega, esses pacientes, você coloca eles para brincar ou para fazer atividades ao ar livre. Tem estudos que mostram 2 horas por dia, 1 hora por dia, alguma coisa. Levando o sol, ele já diminui essa miopia. A miopia já estaciona um pouco. Então, só o efeito da luz do sol, atividades ao ar livre já é um protetor. Na China, é onde tem mais estudos sobre isso hoje, que é no sul, na Ásia, China, Singapura, naquela região. Você, por exemplo, as escolas já estão botando janelões, estão abrindo as paredes para que fique mais iluminado. Não é luz artificial, é luz do sol mesmo, porque tem a radiação ultravioleta, tem um componente benéfico da radiação ultravioleta. A vitamina D, tudo isso a gente fala com luz do sol, não é com luz artificial. Então você tem aspectos combinados. Então você tem sim a questão do tablet, do celular, que está muito próximo. Aí eu sempre digo para os pais, olha, pai, a gente sempre... Ele fica no celular o dia todo. Eu olho para o pai e digo, que bom que ele trabalha, que ele compra com o dinheiro dele, o celular, ele paga a internet. Não, o que eu posso fazer? Então a culpa é sua. A culpa é sua. Agora eu digo, olha, tente tirar. Aí o que é que eu digo para o paciente? Você não é fácil. Não dá, não vai chegar em casa e vai tirar o celular do menino. Eu sei que é difícil. Põe horário. Deixa ele dormir, você quer que ele durma 10 horas da noite, 9 horas da noite, 8 horas da noite, dê o celular para você, leve para o seu quarto, porque senão ele volta e pega escondido de novo. Leve para o seu quarto, põe horário, tira do celular e diga assim, se você está assistindo, veja, uma criança de 4, 5 anos, ela está fazendo o que no celular? Ela não está na rede social, nem está mandando mensagem. Ela está assistindo ou jogando. Se for para assistir, assista na televisão. Perfeito, era isso que eu queria que você... Não dá para botar na televisão? Bota na televisão. Então, eu acho que você tem que tentar ao máximo orientar os pais que às vezes não têm consciência do perigo que o celular traz para a criança, porque a gente está falando aqui de um ponto específico do malefício do celular, que é a possibilidade da miopia. Mas se você for olhar os estudos de psicologia infantil, esse mundo novo, você tem hoje, por exemplo, 20% dos adolescentes americanos usando psicotrópico, usando remédio para ansiedade. Usando remédio que na minha época de colégio eu não sabia nem que existia depressão. Para mim, depressão na minha época do colégio era coisa de velho. Hoje em dia, você chega na escola, tem um menino com depressão, com ansiedade, com transtorno. Então, assim, e o celular ele tem um impacto grande nisso. Afeta o sono, afeta atividades sociais, afeta a interação social, afeta tanta coisa que se você não estiver atento a isso e não disser, a gente perde a oportunidade de estar ajudando a saúde da criança. Oftalmologicamente falando, é isso.
limite os horários, bote mais para longe, o máximo possível para longe e brinque na rua. Eu acho que oftalmologicamente o que a gente pode falar para miopia é isso. Mas tem que levar em consideração o resto. E não é raro não, eu escuto, às vezes a gente para no consultório para explicar alguma coisa para a criança, a mãe agradece, porque às vezes parece que a mãe perdeu voz. Ela usa nosso discurso para chegar em casa e agora você viu, não eu sou eu que estou falando, o médico disse que você tem que tirar. E tira. Se a gente precisa ser o vilão da história, se for para o bem, que seja alguém, mas que faça o bem no final das contas. Não, perfeito. E assim, essa questão, a gente vem ouvindo muito esse congresso há muito tempo, essa necessidade de exposição ao sol. Só que para o paciente isso pode ficar um pouco vago, né, Vasco? Qual é a importância do sol nessa, vamos dizer, nessa equação como um todo? E o que você, como expert aí, estaria indicando sobre esse tempo de exposição? Porque a mãe, obviamente, escutando isso, vai dizer assim, não, meu filho, eu já entendi. Primeiro ponto, que quanto mais perto o objeto tá, mais danoso é. Então é muito mais importante a gente estar vendo na tela. Falando sobre essa parte biopsicossocial, o que a criança está vendo também é uma coisa que deve ser de responsabilidade da família, porque você tem todo tipo de conteúdo que pode estar sendo visto. Mas o que você sugere em relação a esse tempo de exposição? Porque vamos se colocar no lugar de uma mãe que agora está assistindo isso, que vai querer mudar o comportamento como você está falando, mas como que ela deve ajustar isso? Veja, isso é uma das eu sei que eu te botei difíceis. na fogueira. Não tem nada tão amarrado, mas a gente pensar no lugar dele. Fácil. Olha, você tem que levar seu filho para fazer atividade ao ar livre. Recomendar, difícil é você conseguir colocar isso dentro da realidade da família. Principalmente se, às vezes, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora e fica com a avó, o filho fica com a avó, leva para o hotelzinho. Então, assim, cada realidade tem a sua diferença. Então, é difícil chegar para você e dizer assim, olha, você tem que levar sua criança para sair para brincar todo dia na rua. Bom, o que a gente recomenda de roda, 2 horas a cada 3 dias. Então, pelo menos 2 horas de exposição do sol a cada 3 dias. Segunda, quarta, sexta, que faça alguma coisa assim que é mais fácil dela conseguir equacionar dentro dos horários se tem uma certa frequência, né? Mas não tem uma regra, não tem um número mágico. Tá? Não tem, olha, se você ficar 2 horas por dia, você não vai ter miopia. Não tem um número mágico. Tem um somatório de fatores. E o número que a gente usa de regra, 2 horas, 3 vezes por semana, é um número que a gente considera satisfatório. Qual horário? Bom, pelo menos aí não precisa ser meio-dia, mas também não vai ser da noite, né? Tipo assim, no final da tarde, no começo da manhã. Como? O que é que deve fazer? Vai brincar ao ar livre. Deixa o menino brincar ao ar livre, tá entendendo? Por quê? Você tem um monte de fator associado. Você tem contato com a natureza, interação social, tem todo o lado biopsicossocial. Você tem contato com a natureza, você tem interação social, alteração de comportamento, porque interagindo com as pessoas você melhora seu comportamento, diminui a frustração, descarrega energia, porque a criança dorme melhor. Aí você tem, tira do celular, você tira do aspecto... Hoje você tem o lado biopsicossocial, você tem o autismo do celular. Tem uma categoria de autismo que é provocada pelo celular, não é que a criança fique doente, mas ela se comporta como pela falta de interação social. Se você tirar o celular, ela melhora. Então, para você ver o nível de impacto que isso traz na criança, no sono. Então, tem um monte de coisas. Então, a gente fala o seguinte, tem hora que a gente entra um pouco de psicologia infantil no consultório, eu acho que não é nossa função, mas eu estou ali como oftalmologista, mas se eu puder dar uma orientação como médico para uma mãe que está com um filho, eu dou. E o que os estudos mostram, de modo geral, que o celular demais faz mal, afeta o sono, tá? Então você tem que tirar o celular antes para a criança não ficar dormindo mal. Tá? E se afeta o sono, afeta o humor, e se afeta o humor, afeta o rendimento escolar e afeta outras coisas como depressão, ansiedade, cobrança. E quando você vai ver os estudos sobre o impacto da miopia na criança e adolescência, tem muita coisa. Tem os estudos do IMI, que é o Instituto de Miopia, que mostra todo o impacto da miopia, desde financeiro até o social, entrando com autoestima, ansiedade, custo, desconforto, não pode fazer atividade esportiva, não pode sair para dançar, não reconhece as pessoas na rua, não vê direito, tudo fica pequeno, tem dificuldade para ver algumas coisas. Então, assim, é muita coisa que está envolvida. Então, acho que a nossa função como médico e possibilidade de ajudar é explicar isso de uma maneira clara para a criança e de uma maneira prática para o pai, ou para a mãe, ou para quem trouxer a criança. Principalmente a criança, porque são as faixas etárias mais susceptíveis a grandes evoluções, principalmente as pequenas. E quando o celular virou a chupeta da criança, é um problema.
Porque tem criança que entra no consultório assim, com o celular, e sai, e se deixar, sai assim. Então, assim, não é uma regra única, mas é uma recomendação ampla. Hoje tem sites que explicam isso. Você pode dar um link para o pai, mandar para o pai ou para a mãe, dizer, olha, dê uma olhada, tem material que o pessoal entrega, diz, olha, dê uma olhada aqui, é importante. E dizer, quando a criança volta, que tem a miopia já um pouquinho, está aumentando, aí você tem mais poder para dizer, olha, estava com 2, está com 3. Eu não sei se ela vai continuar até 5, 6, 7, 8, 10. Por que isso é importante? Porque o que o Vasco falou, à medida que o grau aumenta, as doenças na retina aumentam. Então, o olho míope é um olho que tem uma fragilidade. Eu explico assim para o paciente para que fique mais fácil ele entender. Diz, olha, o olho, quanto mais míope, mais frágil. E se você conseguir deixar esse olho com 2 graus de miopia, é infinitamente melhor do que ele chegue a 8. E hoje você tem como? Parte é o óculos, ou um remédio que a gente pode usar. Mas a principal parte, e eu friso que é a principal parte, que é para ele ter um entendimento em casa, são os hábitos de casa. Eu acho que você tem que trabalhar isso para que ele faça a sua parte e que eu faça a minha. Eu prescrevo um óculos, mas faça a sua parte. Porque eu não sei onde essa miopia vai parar. Antigamente, muita gente que é míope, os pais quando saem míopes, não me disseram que com 30 anos parava. Eu não sei de onde tiraram esse número mágico, porque nunca foi 30. Às vezes era 15, às vezes era 40. Não tem número mágico. Mas hoje você consegue segurar. Só que o que mais interessante é que hoje você tem todos os estudos que mostram que você sabe mais ou menos até onde vai. Então você pega os estudos de evolução de miopia, uma criança que está com 4 anos de idade, que está com, sei lá, 2 graus de miopia, você tem a probabilidade de, aos 15 anos de idade, ela está com 7, 8 graus de miopia, porque você sabe quanto ela vai avançando. Então, se hoje você consegue segurar com medidas ambientais e algum tratamento específico, por que não? Então, acho que tem que ser feito. E é o que você falou, um olho míope é um olho doente. E mesmo que você opere o paciente, no futuro, ele continua sendo um olho doente. Ele não deixou de ser míope. Só que se eu consigo evitar que ela avance, é muito mais saudável para o olho não ser míope ou ter o mínimo de miopia possível. Perfeito. Vasco, a gente está chegando no final da nossa conversa. Acho que a gente abordou muito bem a questão da miopia. Eu acho que a miopia, como a gente estava conversando, é um tema muito comum, muito quente e que a gente tem que se adaptar, basicamente. Tu, como presidente da sociedade, qual é a última informação que você queria passar, que você acha que seja importante? Antes de eu passar a palavra para o Felipe, para ele falar um pouco, para a gente concluir aí sobre as lentes que podem fazer aí o auxílio do tratamento da miopia nessa faixa etária que a gente está abordando nesse momento, como que funciona tudo isso. Fica à vontade. Não, a última mensagem que eu queria passar aqui é muito mais de agradecimento a quem está assistindo o nosso canal, né? A gente espera que seja um canal que a gente consiga trazer muita informação útil para vocês. Em breve vocês vão estar recebendo informações dos nossos canais e vocês podem estar trazendo sugestões de temas e de pautas para a gente estar trazendo aqui e trazer mais informações para vocês. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente consiga manter a população educada do que é importante ela saber sobre a saúde visual, para que a gente possa ter cada vez mais uma população que, quanto mais educada sobre um determinado tema, menos impacto na visão, menos impacto em termos de doença a gente vai ter. Isso a gente não tem dúvida. Perfeito. Felipe, por favor, para a gente concluir, fala um pouco mais sobre essa questão do tratamento que pode ser feito com lentes de óculos para evitar essa progressão linear, como você comentou, para a gente concluir. Hoje o que a gente tem existem 3 tipos de tratamento específico. Então, tirando toda essa parte que a gente conversou de mudança ambiental e de comportamento, que é importante, e o aspecto genético a gente não consegue mudar. Se o pai é míope e a mãe é míope, é maior o risco, mas isso eu não consigo mudar, isso vai ser do jeito que vier. E tem a parte que a gente trata. A gente pode tratar de basicamente 3 maneiras. Um é colírio, existe um colírio que alguns médicos usam. Por que eu digo alguns médicos? Porque como era uma coisa mais específica, colírio manipulado ficava mais na mão dos oftalmopediatras. Então, havia um entendimento que o médico oftalmopediatra é quem acaba recebendo esses pacientes para usar esses colírios, que no caso é a atropina diluída, uma coisa mais específica, mas isso ficava mais ao encargo do médico pediatra. Isso já tem algum tempo, não é novo. O que mudou de um ano para cá, no Brasil, porque é esse ano que foi lançado, mas já tem alguns anos que foi lançado em outros países, não muito não, mas tem pelo menos uns 2 anos, foram os óculos, que a gente chama óculos de defocus. É um artifício físico que ele muda uma parte do foco da imagem, porque tem estudos que mostram que dependendo de onde é que está o foco da imagem, pode aumentar a miopia. É basicamente isso. Então, um óculos especial.
E esse óculos ele segura um pouco a miopia. Como? Os estudos foram feitos todos aí em crianças míopes, na faixa aí dos 8 aos 13 anos. A gente não tem estudos que digam que funciona em 15 anos ou em 5 anos, mas a gente usa um pouco mais e um pouco menos já. Isso fica a critério do médico, mas há crianças menores usando e crianças mais velhas. Mas os estudos são para essa faixa etária, que é a faixa etária mais importante. Então, você tem um óculos que, por exemplo, você usa um óculos normal, você está com 2 graus de miopia, em um ano você vai ter 3. Se você usar esse óculos especial, talvez você tenha 0,25, em média, de aumento, né? Então, ela segura, ela não reverte e nem impede totalmente que a miopia aumente, mas ela segura. Segura, em média, a grande maioria dos óculos, que está na faixa, na casa aí dos 65%, um pouco mais, um pouco menos. Então, isso significa 65% de chance de não avançar? Não. Significa que, se fosse avançar 1 grau, em vez de avançar 1 grau, vai aumentar a 0,25. Então, alguns pacientes aumentam um pouco mais, outros até estacionam. Mas a ideia dessa lente é impedir que progrida, é impedir que a miopia aumente. Se a miopia já está estacionada, não precisa. Se o seu filho está com 1 grau de miopia e continua com 1 grau de miopia, então, beleza, vai continuar com 1 grau de miopia, não precisa dessa lente. Mas se seu filho está com 1 grau de miopia, agora está com 2, então essa lente pode ser útil. Existem vários protocolos para a prescrição dessa lente e elas estão chegando com um preço um pouco mais caro, mas o mercado está mudando, estão sendo lançadas novas lentes com preço bem mais acessível e há até quem diga que essas lentes vão custar o mesmo preço de um óculos de miopia normal. Então, há uma mudança rápida no mercado, coisas que antigamente demoravam anos para mudar, estão mudando em coisa de meses. E isso é bom. E a gente fica feliz com a mudança. Por quê? Porque as pessoas vão ter acesso a essa lente. Se as lentes foram lançadas acima de R$2.000, as primeiras já tem lente que estão se dizendo que vão chegar a R$1.100. Se você for comprar um óculos com antirreflexo mais fininho, não é uma lente barata. E estão dizendo que vão chegar mais lentes, as próximas gerações, que já está para ser lançada, a gente está indo para o congresso agora, semana que vem, está aguardando o lançamento, e quando tem lançamento, a primeira coisa que a gente pergunta é, e o preço? Perfeito. E estão chegando mais baratas. Então isso é importante, por quê? Porque você tem uma população que precisa disso. Se você botar uma lente muito cara, o tratamento vai ser para poucas pessoas. A verdade é essa. Mas assim, vai ser um tratamento, então há uma tendência que esse tratamento seja mais acessível, e é um tratamento que há um entendimento que não vai ficar na mão do oftalmopediatra. Há um entendimento que, como é um óculos, o oftalmo generalista que está prescrevendo o óculos, ele vai ter esse conhecimento e esse discernimento de orientar uma criança para que use esse óculos dessa maneira. E se ela ficar com o mesmo preço, aí vai ser muito mais fácil, porque, olha, está aumentando, usa essa, você não vai ter custo adicional. E essas lentes, elas não têm grandes problemas de adaptação nem de estética. Não é uma lente... Você não vê que a pessoa está usando uma lente dessa. E a pessoa que está usando não sente que está usando uma lente dessa. Então, é como se fosse a mesma coisa. Não é, mas é como se fosse. Se você não está tendo dificuldade, em crianças mais pequenas não nota. Adolescentes mais velhos podem notar umas coisas diferentes na lente. Mas se você não está tendo dificuldade, então, e for o mesmo preço, por que não usar? Vamos usar. Então, essas lentes que têm essa tecnologia, elas estão chegando, estão trazendo essa possibilidade. Os preços estão baixando, ou seja, rapidamente isso é bom. E estão chegando outras opções de lente, diferentes modelos, diferentes coisas, vários fabricantes. Então, acho que o médico ele vai estar muito bem assistido pelo mercado, propriamente dito. Não é um fabricante, mas várias opções. E o paciente vai estar mais bem assistido porque vai ter opções validadas com estudo científico e com preço razoável. Eu acho que se você conseguir tudo isso de modo efetivo, você consegue segurar a miopia. E essa nossa discussão aqui ela é muito válida, por quê? Porque você que está nos ouvindo, de repente você vai perguntar para o seu médico. E às vezes aquele médico que não está familiarizado, porque é uma coisa nova, e às vezes tem coisas que mudam muito rápido, ele vai procurar saber, aí já próxima vez já prescreve. As próprias óticas também já estão se familiarizando, então assim, há uma mudança em menos de um ano, hoje muita gente já falando sobre isso, que é a lente que evita a progressão da miopia. Existem vários fabricantes. Em Pernambuco a gente só tem 2 hoje, que tem a da Essilor e a da Roy, que é a Stellest e a Bismarck. Mas tem tá para ser lançada, Optiview lançou a lente, a Rodenstock em São Paulo, a Zar vai lançar uma lente. Então, assim, em termos de fabricantes, veja, você vai ter vários fabricantes disponibilizando. Hoje aqui a gente tem essas 2, mas vão chegar mais lentes.
todas com uma qualidade, um detalhe maior ou melhor, às vezes uma dá mais garantia, o médico tem mais acesso ao fabricante, às vezes a outra tem um grau que pode ser maior do que o outro, todas com suas variáveis, mas o importante é que elas vão estar disponíveis para a população e que o médico vai saber prescrever e que o paciente que está nos ouvindo cobre do médico para saber. Tem critérios específicos de prescrição, não é assim, primeiro de cara... É para quem eu falei, tem que estar progredindo, mas tem critérios específicos e são critérios, mas são coisas não são relativamente simples. Você está progredindo tanto, o médico pede um exame para ver o tamanho do olho, para ver se o olho está aumentando e tal. Então, acho que para a pessoa que está nos ouvindo, que tem um filho míope, principalmente um filho, porque essas lentes são para infância e começo da adolescência, saiba que existe algo que pode evitar que miopia aumente. E quando for trocar seu óculos, pergunte para o médico. Porque ele é a pessoa que está capacitada para lhe orientar. Se ele não estiver capacitado, porque é uma coisa nova, que ele lhe indique alguém que saiba, pergunte e procure outra opinião. Mas a tendência é que no futuro próximo, a classe oftalmológica como um todo, ela está se preparando para isso. Porque cada vez, veja, eu nunca vi tantos simpósios sobre a evolução de miopia em um ano. Tá muita discussão, que é para trazer o generalista para dentro da discussão. É aquele cara que está lá prescrevendo o óculosinho dele e tal, que não tem acesso às vezes a toda a informação, de repente ele vai ter um acesso à informação cada vez mais divulgada e vai poder prescrever para poder não deixar essa epidemia de miopia que a gente diz que está vindo ficar tão forte. Perfeito. E você tocou muito bem também na questão da garantia, né? Porque dependendo da marca, à medida que o grau vai mudando, é bom se informar também sobre a garantia daquela marca, porque eles vão fazendo a troca se a miopia não interromper aí a sua progressão. Felipe, você fala de um assunto tão difícil parecendo fácil, mas é por isso que a gente fez questão de trazer um especialista nessa área. Agradeço demais o teu convite. Antes da gente começar, a gente estava falando aqui que essa conversa ia demorar talvez 1 hora e antes de começar parece que 1 hora é muito tempo. A gente já até excedeu esse momento justamente porque a gente está aprendendo. Imagina o pessoal que está em casa. Acho que a gente trouxe muito a ideia de que o paciente é o principal responsável pela sua saúde. Vasco pontuou muito bem sobre a questão do exame, da gente saber perguntar para o médico como é que está a sua pressão, como que está o meu fundo de olho. O Felipe falou também sobre... às vezes a gente pode ser a primeira pessoa que vai trazer para o médico a cobrança daquela informação específica. Então, estou muito feliz com a tua presença, sinceramente. Assim, eu estava aqui aprendendo, por isso que eu estava fazendo pergunta. Tinha hora que eu fazia de conta que era do paciente, mas também era minha. E, Felipe, por favor, fique com as palavras. Agradeço demais a sua presença. Olha, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é o que eu falei no começo, a nossa população ela merece esse nível de conhecimento e é um prazer enorme a gente orientar a população. E a gente sempre deixa a mensagem, né? Olha, procura o oftalmologista. E o que o Vasco falou, cuidado com o barato que sai caro, a consulta grátis, essas coisas. A gente tem uma quantidade de oftalmologistas em Recife suficiente para atender toda a população. Não é aquela coisa que, eu vou na ótica porque é de graça. Não é de graça, todo mundo sabe que não é de graça. Tá? Então, acho que tem óticas sérias que até levam para o oftalmologista. Mas, assim, procura um oftalmologista, de preferência um que você confie, lógico, se você não se sente confortável, procure de sua confiança, mas eu tenho certeza que assim, você vai encontrar alguém que encaixe com você e que vai te dar a orientação precisa. Então procura um oftalmologista e não esqueça que assim, de vez em quando, leve o filho, não deixa de levar, não deixa de ir. Por quê? A gente não cuida só do óculos. Tá? O oftalmologista ele não está ali para prescrever o grau do seu óculos, ele está ali para ver a saúde do seu olho. Então, mesmo que às vezes você não tenha nada demais, e ele dê uma olhadinha rápida naquela lâmpada de fenda lá, aquele negócio que joga luz forte no olho, só olha, ali a gente vê tanta coisa. A gente pode ver tanta coisa ali, você não tem noção. Então, assim, aquela olhadinha rápida é fundamental, porque ele está vendo... Se ele vê alguma coisa, ele para e chama atenção. Então, assim, a saúde do seu olho ela não deve ser delegada ou se achar que é simplesmente trocar o grau. Porque não raro a gente vê pacientes que chegam com a saúde muito debilitada, em estágio avançado de doenças, porque estava fazendo o grau de qualquer jeito, comprando óculos em farmácia. Então, assim, faz a sua visita ao oftalmologista de vez em quando, que você só tem a ganhar. Perfeito. Agradeço você, paciente que está aqui ou nos ouvindo ou nos vendo até o final. Eu achei que
essa conversa excedeu realmente a minha expectativa em relação a tudo aquilo que a gente falou. A Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco tem feito esse esforço aqui na presença do presidente atual, Dr. Vasco Bravo Filho, e agradeço. Estamos abertos para qualquer outro tema, como o Vasco pontuou, aqui dentro do canal vai ter o local onde você vai poder sugerir os novos temas. Sempre quis dizer, se inscreve e curte o like. Eu acho que é a primeira vez que eu consegui colocar isso para fora e agradeço a presença de todos. Um grande abraço e até a próxima.